Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza! Na aula de hoje nós vamos estudar constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Esta constante de equilíbrio é representada por Kp. Considere uma reação reversível envolvendo substâncias no estado gasoso, que ocorre em um recipiente fechado sob determinada temperatura T. Além da constante de equilíbrio Kc, que é a constante de equilíbrio em função das concentrações em mol por litro das substâncias participantes, pode-se definir também a constante de equilíbrio Kp, que é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais das substâncias gasosas participantes da reação reversível. A gente sabe que quando no recipiente fechado há uma mistura gasosa, cada gás exerce uma pressão denominada pressão parcial do gás. Então, aqui está a expressão da constante de equilíbrio Kp. No numerador da fração, a gente coloca as pressões parciais dos gases que estão no lado direito da equação química. Então, olha aqui, pressão parcial do gás C elevada ao coeficiente estequiométrico Czinho, vezes pressão parcial do gás D elevada ao coeficiente estequiométrico Dzinho. No denominador da fração, a gente coloca as pressões parciais dos gases presentes na esquerda da equação química. Então, olha lá, pressão parcial do gás A elevada ao coeficiente estequiométrico Azinho, vezes pressão parcial do gás B elevada ao coeficiente estequiométrico Bzinho. Estas pressões parciais são dadas em atmosfera e no equilíbrio. A constante de equilíbrio Kp só é definida quando na reação reversível há pelo menos uma substância no estado gasoso. Se na reação reversível não houver nenhuma substância no estado gasoso, não há constante de equilíbrio Kp. Um detalhe importante, a constante de equilíbrio em função das pressões parciais Kp depende da temperatura. Mudando a temperatura, o valor desta constante de equilíbrio também é alterado. E ela é uma constante adimensional, não possui unidade. Exemplo 1 é a reação química entre o gás nitrogênio e o gás oxigênio, produzindo gás monóxido de nitrogênio. Esta é uma reação reversível. Aqui está a expressão da constante de equilíbrio Kp para esta reação reversível. No numerador, a pressão parcial do gás monóxido de nitrogênio elevada ao quadrado. O coeficiente estequiométrico do monóxido de nitrogênio é 2. No denominador, a pressão parcial do gás nitrogênio elevada a 1, o coeficiente estequiométrico deste gás é igual a 1, vezes a pressão parcial do gás oxigênio também elevada a 1, pois o coeficiente estequiométrico do gás oxigênio é igual a 1. Exemplo 2 é a reação química reversível entre carbono e gás oxigênio, produzindo gás monóxido de carbono. Aqui está a expressão da constante de equilíbrio Kp para esta reação reversível. No numerador, a pressão parcial do gás monóxido de carbono elevada ao quadrado. O coeficiente estequiométrico deste gás é igual a 2. No denominador, só há pressão parcial do gás oxigênio, pois o carbono está no estado sólido. Esta substância não entra na constante de equilíbrio Kp, pois só entram as pressões parciais dos gases. Então aqui a pressão parcial do gás oxigênio elevada a 1. O coeficiente estequiométrico do gás oxigênio é igual a 1. Não esqueça, estas pressões parciais são no equilíbrio. Elas vão variando à medida que a reação química vai ocorrendo, mas para calcular o valor do Kp, a gente tem que utilizar as pressões parciais dos gases no equilíbrio. Exercícios número 1. Considere a seguinte reação reversível. É a reação entre o gás nitrogênio e o gás oxigênio, produzindo gás monóxido de nitrogênio. Em certa temperatura T e no equilíbrio, as pressões parciais dos gases envolvidos são: pressão parcial do gás monóxido de nitrogênio igual a 0,3 atmosfera. Pressão parcial do gás nitrogênio é igual a 0,9 atmosfera.
e pressão parcial do gás oxigênio é igual a 0,02 atmosfera. Calcule o valor da constante de equilíbrio em função das pressões parciais Kp. Vamos à resolução deste exercício. Aqui está a expressão da constante de equilíbrio Kp. No numerador, eu coloquei a pressão parcial do gás presente na direita da equação química. É o monóxido de nitrogênio. A pressão parcial do monóxido de nitrogênio está elevada ao quadrado. O coeficiente estequiométrico deste gás é 2. No denominador, eu coloquei as pressões parciais dos gases presentes na esquerda da equação química, o gás nitrogênio e o gás oxigênio. A pressão parcial do gás nitrogênio está elevada a 1, pois o coeficiente estequiométrico deste gás é igual a 1, vezes a pressão parcial do gás oxigênio elevada a 1. O coeficiente estequiométrico deste gás é igual a 1. Essas pressões parciais devem ser dadas no equilíbrio, e o enunciado forneceu as pressões parciais de cada gás no equilíbrio. Então é só substituir os valores. Vamos lá. Pressão parcial do gás monóxido de nitrogênio é igual a 0,3 atmosfera. 0,3 elevado ao quadrado. Pressão parcial do gás nitrogênio é igual a 0,9 atmosfera. 0,9 elevado a 1. E a pressão parcial do gás oxigênio é igual a 0,02 atmosfera. 0,02 elevado a 1. Resolvendo essa divisão, Kp é igual a 5. A constante de equilíbrio em função das pressões parciais Kp não tem unidade, ela é adimensional. Exercício 2. Considere a seguinte reação reversível genérica que ocorre num recipiente fechado sob determinada temperatura T. Aqui está a equação química da reação reversível genérica citada no enunciado. No equilíbrio há 2 mols de X, 6 mols de Y e 4 mols de Z. E a pressão total é igual a 8 atmosferas. Determine o valor da constante de equilíbrio do sistema em termos de pressões parciais Kp. Muito bem, então vamos à resolução. Aqui eu coloquei a expressão da constante de equilíbrio Kp para esta reação. No numerador, eu coloco a pressão parcial do gás Z, que está na direita da equação química. E no denominador, eu coloco as pressões parciais dos gases X e Y, que estão na esquerda da equação química. Então vamos lá. Pressão parcial do gás Z elevada ao quadrado. O coeficiente estequiométrico do gás Z é igual a 2. No denominador, pressão parcial do gás X elevada a 1. O coeficiente estequiométrico do gás X é igual a 1. Vezes a pressão parcial do gás Y elevada ao cubo. O coeficiente estequiométrico do gás Y é igual a 3. Estas pressões parciais devem ser dadas no equilíbrio. Observe que no enunciado não foram fornecidas estas pressões parciais. O enunciado forneceu as quantidades de matéria de cada gás participante da reação reversível. E estas quantidades de matéria estão no equilíbrio. Além disso, o enunciado forneceu a pressão total do sistema. Lá na videoaula sobre misturas gasosas, eu mostrei para vocês que a pressão total de uma mistura gasosa é diretamente proporcional à quantidade de matéria total, o número de mol total dos gases presentes no recipiente. E a pressão parcial de cada gás presente no recipiente é diretamente proporcional aos seus respectivos números de mol. Então vamos lá, eu calculei aqui o número de mol total da mistura gasosa. 2 mols mais 6 mols mais 4 mols. 2 mais 6 mais 4 é igual a 12 mols. Vou obter essas pressões parciais por regra de 3. Cálculo da pressão parcial do gás X. 12 mols da mistura gasosa correspondem a 8 atmosferas de pressão total. Então, 2 mols do gás X correspondem à pressão parcial do gás X. Resolvendo essa regra de 3, multiplicando o cruzado, 12 vezes Px é igual a 2 vezes 8. 2 vezes 8 é igual a 16.
Passando 12 para o outro lado, dividindo, 16 dividido por 12 é igual a 1,3 atmosfera. A pressão parcial do gás X no equilíbrio é igual a 1,3 atmosfera. Cálculo da pressão parcial do gás Y. 12 mols da mistura gasosa correspondem a 8 atmosferas de pressão total. Então, 6 mols do gás Y correspondem à pressão parcial do gás Y. Multiplicando o cruzado, 12 vezes PY é igual a 6 vezes 8. 6 vezes 8 é igual a 48. Passando 12 para o outro lado, dividindo, 48 dividido por 12 é igual a 4 atmosferas. A pressão parcial do gás Y no equilíbrio é igual a 4 atmosferas. E, por último, o cálculo da pressão parcial do gás Z. 12 mols da mistura gasosa correspondem a 8 atmosferas de pressão total. 4 mols do gás Z correspondem à pressão parcial do gás Z. Resolvendo a regra de 3 multiplicando o cruzado, 12 vezes PZ é igual a 4 vezes 8. 4 vezes 8 é igual a 32. Passando 12 para o outro lado, dividindo, 32 dividido por 12 é igual a 2,7 atmosferas. A pressão parcial do gás Z no equilíbrio é igual a 2,7 atmosferas. Agora que a gente já tem as pressões parciais de cada gás no equilíbrio, basta substituir na expressão da constante de equilíbrio Kp e obter o seu valor. Aqui está a pressão parcial do gás Z no equilíbrio elevado ao quadrado, 2,7 elevado ao quadrado. No denominador, a pressão parcial do gás X no equilíbrio elevada a 1, 1,3 elevado a 1, vezes a pressão parcial do gás Y elevada ao cubo, 4 elevado ao cubo. Resolvendo esta divisão, o resultado é 0,088. Pessoal, existe uma relação entre a constante de equilíbrio Kp e a constante de equilíbrio Kc. Esta fórmula pode ser deduzida a partir da equação geral dos gases, PV igual a nRT. Kp é igual a Kc vezes R, que é a constante dos gases ideais, vezes T. T é a temperatura em Kelvin. Se o problema fornecer a temperatura em outra unidade, deve-se transformar para Kelvin. Esse produto é elevado a ΔΚF. ΔΚF é a variação dos coeficientes estequiométricos dos gases participantes da reação. A gente calcula o ΔΚF somando Czinho com Dzinho, que são os coeficientes estequiométricos dos gases presentes na direita da equação química, e subtraindo da soma Azinho mais Bzinho. Azinho e Bzinho são os coeficientes estequiométricos dos gases presentes na esquerda da equação química. Cuidado com o seguinte, se a substância A não fosse um gás, o coeficiente estequiométrico desta substância não seria colocado no cálculo do ΔΚF. Então aqui está um exemplo. A reação química entre o carbono, cuidado aqui, ó, o estado físico é sólido, mais o gás oxigênio produzindo monóxido de carbono. É uma reação reversível. E aqui eu coloquei a expressão que relaciona o Kp com o Kc. Kp é igual a Kc vezes R vezes T, esse produto elevado ao ΔΚF. Olha aqui como é que eu calculei o ΔΚF. É o coeficiente estequiométrico do monóxido de carbono, que está na direita da equação química, 2, menos o coeficiente estequiométrico do gás oxigênio. O coeficiente estequiométrico do carbono não é utilizado, pois ele é sólido. 2 menos 1 é igual a 1. Aqui está a relação entre o Kp e o Kc para esta reação química. Beleza, pessoal? Muito bem! Muito obrigado por ter assistido essa videoaula até o final. Já estou indo. Se você gostou dessa videoaula, vai lá, não esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva já. Foi uma honra ter a sua companhia. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fui!